E a AgroSéries Multimix, em parceria com a Bifexpo, traz mais um entrevistado especial para vocês, o Bruno Pedreira, que é especialista em integração lavoura-pecuária-floresta da Embrapa. Bruno, a gente sabe que a integração lavoura-pecuária é muito importante para uma pecuária moderna. E, geralmente, um agricultor tem mais facilidade de integrar no sistema do que um pecuarista. Para você, por que essa dificuldade do pecuarista em fazer essa integração lavoura-pecuária? Eu acho que a gente tem conseguido, com agricultores, um avanço que é um pouquinho diferente em relação à pecuária. O agricultor acho que está mais acostumado a buscar o resultado, a ter a meta mais bem estabelecida, a saber como é que ele maneja tudo dentro da fazenda para atingir um ponto que foi decidido lá atrás. E o pecuarista ainda tem o hábito da coisa que vai para o ano seguinte, o boi leva 2 anos para morrer, e tudo trabalha numa escala de tempo diferente. Na hora que o agricultor entra no processo utilizando a pecuária, ele tem a mesma expectativa com a pecuária que ele tem da lavoura. Do resultado imediato, da colheita aferida, quanto da arroba por hectare que ele colheu. E aí você tem números que estão mais fáceis de serem encontrados pelo agricultor do que com o pecuarista, que vem, digamos assim, numa velocidade um pouco menor nos processos dentro da propriedade. E qual que é o principal desafio para implementar a integração lavoura-pecuária? Eu acho que o maior desafio da implementação hoje é você ter pessoas que trabalham em diversas áreas na mesma propriedade agora. Quando você só fazia só lavoura, você precisava de um cara que regulasse a sua máquina, alguém que entendesse de semente, de fungicidas. E agora você bota a pecuária, por exemplo. Eu agora preciso de um veterinário, IATF, entender de hormônios, entender de parto. E você precisa ter uma equipe agora que entende das duas coisas. Se a gente for partir para integração lavoura-pecuária-floresta, eu boto um terceiro componente no sistema e eu preciso agora de um engenheiro florestal, de alguém que entenda de mudas de eucalipto, de controle de formiga. E a gente começa a ter cada vez mais coisas a serem feitas na propriedade. Então, ter uma equipe multidisciplinar é importante, esse acho que é o grande desafio, mas ter tudo isso atrelado a um único tomador de decisão. Acho que é importante colocar, quando você tem assim uma equipe de lavoura, uma equipe de pecuária, que são comandadas por pessoas que têm decisões, que tomam decisões todo dia, se elas não estiverem bem integradas também, o sistema integrado vai ter dificuldade de funcionar. A gente sabe que são muitos desafios para implementar essa integração, mas quais são os benefícios que isso traz para a propriedade? Bom, eu acho que a integração lavoura-pecuária traz para nós a leitura de sistemas de produção. Eu acho que é aí onde ela se encaixa de maneira bastante adequada. Quando você tem uma propriedade de pecuária apenas, a gente tem normalmente uma produção de forragem muito grande no verão e uma produção muito baixa durante o inverno, seca de maneira geral. Quando me falta comida, eu preciso ou reduzir a taxa de população na fazenda, taxa de lotação, ou aumentar com volumosos e suplementação, confinamento, outras estratégias. Quando a gente tem a integração lavoura com pecuária, eu tenho agora a possibilidade de ter pastos de inverno, pastos na estação seca. Então, após a colheita da soja, após a colheita do milho, eu tenho a possibilidade de ter uma segunda onda de produção de forragem na fazenda, né? Uma segunda safra de forragem na fazenda. Isso faz com que a minha população de animais consiga se manter alta na fazenda durante o ano inteiro. E aí o meu sistema de produção, ele ganha em força. A gente passa a ter um potencial de produção em arrobas por hectare maior. Do ponto de vista da lavoura, você teria uma época do ano onde não teria produção de lavoura e agora você faz produção pecuária nessa área. Então, a integração lavoura-pecuária-floresta vem ajudar a gente a combinar fatores, utilizar da sinergia que existe entre esses fatores, para que a gente tenha uma propriedade funcionando cada vez melhor, mais produtiva, gerando mais reais por hectare. E Bruno, a gente sabe que a Embrapa tem alguns projetos no Mato Grosso. Quais são eles e quais são as particularidades dessa região que facilitam esse trabalho? Sim, a Embrapa tem alguma coisa entre 10 e 12 fazendas acompanhadas na região e a gente tem 2 grandes experimentos montados dentro da empresa, um com integração lavoura-pecuária-floresta, voltado para bovinos de corte e outro voltado para bovinos de leite, né? Eu acho que naquela região do país a gente tem grandes possibilidades. A primeira delas é a grande safra agrícola. Então, um lugar onde a gente já produz soja, onde a gente já produz milho, algodão, milheto, sorgo, é uma área com região agrícola muito forte e com 30 milhões de cabeças de bovinos. Então, a gente tem as atividades acontecendo lado a lado. E toda vez que isso tudo está junto, facilita demais a vida da gente. Mais do que isso, nós estamos falando de uma região com 2.000 milímetros de chuva, 2.500 milímetros de chuva, o que me permite fazer soja na safra, milho na segunda safra e boi na terceira safra. Então a gente tem 365 dias de utilização de 1 hectare de terra ao longo do ano. Se a gente está buscando a utilização mais eficiente dos recursos naturais, se a gente está buscando uma leitura mais sustentável dos sistemas de produção, a partir do momento em que eu consigo, que eu deixo de precisar de áreas maiores para produzir mais, eu consigo agora produzir mais
em áreas menores ou na mesma área que eu já tenho na propriedade. Então acho que aquela é uma região do país onde a integração lavoura, pecuária, floresta só tende a crescer. E a gente fala de uma atividade, de um agronegócio sustentável. A integração é o caminho para que você tenha mais lucratividade, mais produtividade de maneira sustentável. Esse é o que a gente tem buscado. Acho que a busca em torno dos experimentos é transformar esses números produtivos em números de sustentabilidade, para que a gente tenha a identificação, por exemplo, do que acontece em termos de ciclagem de nutrientes. O adubo que foi colocado na soja, o pasto utiliza isso no residual, a raiz da floresta vai buscar isso a 10, 15 metros de profundidade, traz para a copa, que vira leiteira, e a gente faz toda uma reutilização dentro do sistema, fazendo com que a gente consiga produzir mais em área menor. Isso, no nosso entendimento, é busca por sustentabilidade, é busca por fazer mais, utilizando menos recursos. Obrigada pela entrevista. E depois tem muito mais aqui na AgroSéries Multimix.